Pai do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais um EBD online da Alfionga. Nós que estamos trabalhando nesse trimestre, primeiro trimestre de 2024, o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo, estaremos na lição de número 6. A lição vai falar sobre a igreja como um organismo e também como uma organização. Sim, a igreja como um organismo e organização. O texto áureo está em Atos 6, mas também tem a leitura bíblica em classe, que vai não só o versículo 3, mas o versículo de 1 até 7. Nós vamos ler a verdade prática e já entrar na lição. Será uma aula sucinta, porque está tratando de um assunto que está permeando todo o trimestre, que é a igreja como o corpo de Cristo. A verdade prática diz que a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Desde a introdução, o pastor José Gonçalves vai falar que não existe função sem forma, e não existe organização sem ser organizada, né? Então nós vamos ver que a igreja, ela é sim uma organização e ela é organizada, né? Ela não é só um organismo, ela é um organismo e ela é uma organização. Ela é um organismo e ela é organizada. O que é organismo? O organismo é algo que reflete uma estrutura viva. O corpo, a qual Paulo vai falar que a igreja é o corpo de Cristo, é através da estrutura da onde os órgãos exercem suas funções. Ou aqui no tópico 1, ele vai dizer que um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo, né? E o corpo é aonde esses órgãos vão exercer suas funções, e ali juntamente organizados eles vão cumprir o seu propósito, né? Tem uns textos bíblicos aqui. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, disse Paulo, uns pôs na igreja primeiramente apóstolos, missionários, aqueles que plantam, aqueles que vão buscar os povos não alcançados, aqueles que estão desbravando, aqueles que estão começando o trabalho, depois os profetas, os que vão revelar a palavra a toda a igreja. Depois não basta somente revelar a palavra, precisa ensinar a palavra com detalhe, os mestres e doutores, em terceiro, mestres e doutores, depois milagres, porque Deus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, sempre, ele continua curando e operando milagres. O socorro está falando da ação social, da prestatividade da igreja que busca promover dignidade à sociedade, como tinha em Atos, os apóstolos tinham tudo em comum, a ninguém faltava nada. Os governos falam da liderança. E por que é importante a gente entender hoje que a igreja é um organismo, mas também ela precisa de organização? Porque o movimento dos desigrejados está crescendo e as pessoas estão cada vez mais dizendo que não precisam congregar. Hebreus fala, capítulo número 10, que não deixemos de congregar, né? Nós precisamos estar reunidos. Mas eu posso congregar na minha casa, eu posso congregar com a minha família, né? Congregar é estar onde tem 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. Sim, nós devemos ter o nosso culto doméstico, nós devemos nos congregar em casa, porque a igreja primitiva reunia-se nas casas e no templo, né? Então o problema não era o templo, o problema é como através do crescimento do cristianismo, pela imposição de Constantino ali, que colocou a igreja como a religião do império, o que tinha em Roma. Em Roma você podia adorar a seu Deus, a qualquer Deus, a ter qualquer religião, desde que você também adorasse ao César, desde que você também adorasse a Roma, desde que você também adorasse o templo, o Panteão, os Coliseus, ou seja, as estruturas, elas eram supervalorizadas. Então, muitas das vezes hoje, as pessoas têm suas frustrações, suas decepções com as estruturas, né, com as instituições, e elas acham que as instituições em si são um problema, e não são, né? Na verdade, elas são apenas a máquina onde a roda ela vai girar e assim vai contribuir, né? No final das contas, as instituições contribuem tão somente
para que o organismo venha se desenvolver de forma organizada. O foco não é na instituição. O foco é no organismo. A instituição ajuda a melhor administrar e organizar. Então a organização não é um problema, a institucionalização sim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então tem governo, né? Tem variedade de línguas, isso Paulo falou em 1 Coríntios 12, 27 e 28. O versículo 12 ainda dizia bem assim como um corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é também Cristo. Deus, ele é multiforme graça e ele atua de formas diferentes. Então nessa lição também trabalharemos com as formas de governo mais comuns ali. Nós temos a perspectiva episcopal, a perspectiva congregacional, a perspectiva presbiterial, né, que é comum entre os presbiterianos, a qual que é certa, qual que é errada, no que tange a gestão e a liderança de governo, né, a forma organizacional, e aí vai incluir as liturgias, claro que cada um tem suas teologias e nós não vamos entrar nessa perspectiva, mas fala muito da forma de governo, de gestão, de organização e de atuação. Um pouco, na verdade, né, apenas uma pincelada aqui nessa aula sobre as três principais, né, que mais são vistas hoje em dia. Então, mas Cristo é o mesmo corpo, tem o mesmo fundamento em Jesus, na palavra, no batismo, na ceia, na comunhão dos santos, né? Não pode esfriar e nem entristecer o espírito, não pode deixar de lado os dons espirituais, né? Como se esses tivessem cessado, acabado, não. Tem que haver também a manifestação do poder de Deus, tem que haver o ensino, o foco na palavra, tem que haver, isso tudo está relacionado à vivência da igreja, independente da denominação, né? Nós somos um só corpo em Cristo, né? E assim como o marido é a cabeça da esposa, Cristo também é a cabeça da igreja, né? Então, Paulo falou aos Efésios capítulo 5, versículo 23. Demos uma pincelada aqui nessa introdução e vamos ver aqui os tópicos de número 1. Eu achei bastante coisa interessante. No contexto da igreja primitiva, a igreja como organização, ela tinha sua liderança centralizada nos apóstolos, né? Ela tinha centralizada nos apóstolos que ensinavam ou doutrinavam a igreja, que cuidavam da parte administrativa, que instituíam as lideranças locais, como está em Atos, capítulo número 6. E aí a gente volta agora rapidamente para fazer essa leitura. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Cresceu o número de pessoas, cresceu o número de problemas e precisa também crescer o número de soluções, né? E a igreja, na sua administração, ela vai buscar criar essas soluções, né? Tinha liderança focada ali nos apóstolos, que estavam voltados para o ensino, para a oração, mas tinham demandas da vida cotidiana, porque a igreja também ela vai trabalhar com a ação social e com a propagação do evangelho também, não somente em palavras, mas vivendo isso, gerando essa vida e essa dignidade. Como Paulo fala que não há gentil e nem judeu, mas um só, somos um corpo em Cristo, e Deus não faz acepção de pessoas, ali na igreja que crescia as mulheres dos gregos, né, as viúvas dos gregos, do povo gentil, não estavam recebendo o devido cuidado. Então Paulo vai levantar homens, diáconos, e aqui diaconai não é só um cargo, a diaconia é um serviço, então todo aquele que presta um serviço a Deus, um serviço na obra de Deus, está servindo para Deus, para alguém, ele está dentro do contexto de diaconai. Então todo aquele que se predispõe a fazer algo para Deus, ele tem que entrar nessas exigências aqui, ó, né? Por quê? Porque eles não podem deixar a palavra de Deus para servir às mesas. Só para antes de a gente falar sobre essas exigências,
Não é que servir à mesa é menos importante do que a oração e a palavra. A oração e a palavra é a base, mas servir à mesa também é a vivência dessa palavra. Só que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para abraçar o mundo. Então Deus, ele cria suas estruturas, ele permite um homem nas suas mais diversas, na sua criatividade, nas mais diversas possibilidades dentro da palavra de se organizar, gerir para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, ali ele vai falar de homens que sejam de boa reputação. Não adianta querer servir se você não tem boa reputação, nem dentro, nem fora da igreja. Cheios do Espírito Santo, não é só cheio para poder usar os dons, mas é ser cheio de modo que uma vida transborde ali também a influência do Espírito Santo, uma pessoa guiada pelo Espírito, cheia do Espírito, manifestando também os dons espirituais, por que não? Né? E com sabedoria, sabedoria que não é só conhecimento, mas é um presente que Deus dá para poder saber lidar com as questões da vida e com as pessoas nas mais diversas situações e lugares. Tiago vai falar que quem não tem, que peça ao Senhor, acreditando que Ele dá, deliberadamente. A sabedoria, nós, como Salomão dizia, por mais que a busquemos e achamos que estamos chegando perto, ela está cada vez mais distante. Mas a sabedoria também está dizendo, Salomão e também o salmista diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando achamos que somos sábios, já tolos somos, mas quando achamos que somos dependentes de Deus e nada sabemos, assim buscamos no temor do Senhor a instrução da parte dele. E todo governo ele precisa de ser liderado pelo Senhor. Então, não é que Deus lidera espiritualmente a igreja e administrativamente só os homens governam. Não, Deus levantou os homens governam administrativamente, mas eles governam de acordo com a orientação do Espírito Santo, com a sabedoria que o Espírito Santo dá e de acordo com a orientação da palavra, né? Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. Contentou a toda a multidão. Aqui já tem muito do modelo congregacional. E elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, né? E as apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A obra que Deus estava fazendo era tão extraordinária que até as lideranças estavam se dobrando de verdade diante de Deus, né? Homens que buscavam adorar a Deus dentro dos ritos judaicos agora continuariam adorando ao Deus de Israel, mas entendendo que a profecia se cumprira e agora iriam servir a Deus de forma verdadeira, obedecendo a fé que vem por conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante aqui que esses homens foram eleitos. Eu vou só fazer um adendo, quando vai falar da instituição lá de Matias, né, no lugar de Judas, tal, e depois não cita mais esse homem que ficou no lugar ali dos discípulos, e a sorte caiu sobre alguém. Não era um místico ou um jogo de azar, não. Era uma eleição da congregação, eles discutiam, ponderavam as qualidades, né? Viam como é que está Lucas registrando quem é que era passível de ser eleito para poder, como foi a igreja, elegeu Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, elegeu esses homens, né? Assim também a sorte caiu, que foram observadas e viram as qualidades, viram que ele era adequado e ali elegeram. A sorte caiu sobre mim, Deus me abençoou, me deu o privilégio. Você é sortudo, né? Tem muita gente que fala, nossa, você é tão sortudo, mas não vê a trajetória. A gente olha às vezes as pessoas na internet com o resultado, mas não vê
o processo que a pessoa passou, as renúncias que teve que fazer, as escolhas que teve que fazer para ser elegido, colocado em determinada função, de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, para a glória do nome do Senhor. Então, eu só estou fazendo uma pontuação aqui, é o contexto do texto de Atos 6. Nós estamos ainda no subtópico 1, que a igreja instituía as lideranças. E ali tinha a diaconia. Mais à frente a gente vai falar, Timóteo, Paulo escrevendo aos dois, falar sobre os presbíteros, sobre os episcopos, né? Eu trouxe as duas palavras nos originais, e essa igreja, que é um organismo, que é o corpo de Cristo, ela também é organizada. O comentarista colocou, eu já falei e vou repetir, a organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja como estrutura social se movimentar, o institucionalismo enrijece e a neutraliza. Eu fui buscar o que é institucionalismo, né? O institucionalismo é um enfoque dado pelas ciências sociais para a explicação da sociedade através das instituições, né? Então, o enfoque aqui é na instituição, e a igreja, então, ela não pode ser institucionalista, ou seja, como assim? O foco da igreja não é na sua instituição, não pode ser na denominação, não pode ser no enrijecimento das regras. Tem que ter o regimento interno? Tem que ter o CNPJ? Tem que ter suas associações ao redor para poder talvez arrecadar e gerir projetos sociais? Tem que ter outras estruturas? Tem que ter, mas o foco não está na instituição em si, né? O foco está na palavra, o foco está na oração, o foco está na comunhão, no corpo, na manifestação da vontade de Deus, da presença de Deus, né? E quem fazia muito isso, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso no episcopal, era a Igreja Católica, que na Idade Média, né, seguia o formalismo, o institucionalismo, né? O papado procurava exercer sua autoridade não somente em questões espirituais, mas também nos assuntos temporais. Muitos papas e bispos tentaram espiritualizar esse processo, período da história, né, no qual imaginavam o reino de Deus ou a Igreja Católica Romana espalhando sua influência e regulamentos por toda a terra. Tal atitude resultou numa tensão constante entre os governantes seculares e os papas pela manutenção do controle. Não obstante, com poucas exceções, o papado mantinha a supremacia em quase todas as áreas da vida. Isso na página 292 da Teologia Sistemática do Stanley Orter. Eu puxei esse contexto aqui que ele fala do institucionalismo da Igreja Católica e como isso poderia ser prejudicial, já tentando interferir na sociedade, botar suas regras, aquilo que eles acreditavam. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e dentro da Bíblia nós vemos modelo de gestão, mas nós não podemos, dentro daquele modelo de gestão, nós assim organizamos as congregações, os ministérios, as denominações se organizam, mas elas não podem querer forçar a outros grupos, ou até mesmo a sociedade em geral, impondo ali, como fez muitas das vezes a Igreja Apostólica Romana, as suas regras, né? Então o episcopado, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ele tem sua liderança, mas ele tem que tomar muito cuidado para poder não impor, porque a igreja é de Deus e não dos homens, né? Então a gente viu aqui essa questão do institucionalismo que enrijece e neutraliza, enquanto a organização ela permite a igreja de uma forma saudável, uma estrutura social, assim ela possa se movimentar e acontecer na sociedade, né? Ainda dentro de organismo e organização, o comentarista diz que alguns acreditam que a igreja exista somente na forma de organismo e rejeita as formas de organização. Para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. O movimento dos desigrejados, eu falei lá atrás, tem gente que por conta de frustrações, decepções, tristezas ou por obstinação do próprio coração e mente, que não quer se adequar
adequar algumas coisas, coloca o problema só na instituição. É claro que toda instituição, toda denominação, ela vai ter os seus problemas, vai ter os seus excessos, porque lá tem homens, e homens são falhos, eles erram, e nem sempre, mesmo querendo fazer o certo, eles vão conseguir, mas de modo que o problema em si não está nas instituições, mas com a frustração por causa de alguém, é mais fácil você falar que o problema não é só daquele alguém, mas de todo o contexto. Então você sai, você nega a tudo, e agora diz que não precisa de nada, eu só preciso de Cristo, que é o meu pastor, eu posso me reunir na minha casa, eu posso me reunir com um grupo pequeno de amigos, e isso aí já é igreja, não precisa de liderança nenhuma. Você tem que fazer o seu culto doméstico, você tem que se reunir na sua casa, você enquanto homem precisa ser o pastor da sua família, sim, claro, isso é notório, indiscutível. Você tem que se reunir com aqueles que estão mais próximos, assim, fortalecendo os vínculos em amor, mas nunca fechando a porta para os menores órgãos, né, que possam ter necessidades, ainda que eles não sejam tão notáveis, sim, também. Você pode se reunir nas casas? Pode, claro que pode. A Bíblia diz que a igreja primitiva se reunia nos templos e nas casas todos os dias, ou seja, todos os dias nós, enquanto igreja, vivemos uma vida de culto, de adoração. Nós podemos sim, e aí esse contexto de criar uma igreja orgânica e que não sei o que e tal, legal, temos que sim. A própria Assembleia de Deus, ela crescia muito a partir de uma perspectiva orgânica. Não é só chegar, alugar um prédio e fazer começar um culto ali. Não, visitava-se um irmão, fazia um culto na casa do irmão, o irmão depois na outra semana chamava os vizinhos, na outra semana chamavam as famílias, a outras famílias, a própria família dele, as pessoas eram libertas, as pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo, as pessoas eram curadas, e ali aquilo ali virava um ponto de pregação. Vendo a demanda e a necessidade, buscava-se uma estrutura física aonde poderia ser alugado um espaço. Às vezes, durante muito tempo, nascia congregações em garagens dos irmãos, e os irmãos se alegravam em meio àquela simplicidade. Começava de uma forma orgânica, às vezes no culto doméstico, que um obreiro ia dar um apoio, que chamava mais gente, que abraçava os vizinhos, e ia fluindo. Sim, tem que ser orgânico, mas não é porque é orgânico que não tem sua liderança, como nós falamos lá, lemos o texto bíblico aqui, que 1 Coríntios 12, 28 diz que tem cura, socorro, governo, tem que ter governo. Deus deixou aqui a igreja e ele colocou uns para doutores, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e outros para evangelistas. Tem sim as linhas de hierarquia, mas não de hierarquia porque um é mais importante que o outro, não é o super pastor, não é os super poderosos, crentes super poderosos, não, é simplesmente para gestão, para organização, para que assim a igreja flua de melhor forma, Ali tem Atos 14, 23, havendo-lhes em comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Esse texto vai voltar quando falarmos do modelo congregacional, onde a igreja elegia homens que poderiam ser considerados como anciãos, e o termo ancião, ele tem uma série de requisitos, Alguém que lida com a palavra, alguém que tem uma experiência de vida, alguém que saiba ensinar, alguém que dê bom testemunho, enfim. Então, o que nós estamos falando? Que a igreja ela tem que ser orgânica? Tem. Ela tem que nascer de forma orgânica? Tem. Só que não é porque ela é orgânica que eu vou deixar de valorizar as lideranças e de entender que essa estruturação, essa organização, ela contribui para o avanço da obra do Senhor, Então, a gente enfoca isso daqui e isso tudo vai refletir muito na liturgia do culto. Na liturgia, como eu falei, e eu gosto muito desse termo, Deus ele é multiforme graça, Ele é multiforme graça. Então, há uma liturgia
diferente, né? Eu particularmente gosto de como acontece nas Assembleias de Deus. Aqui nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus, ela lida com a liturgia de forma diferente do Brasil, mas no Brasil as crianças têm oportunidade de cantar, os jovens também, as irmãs também cantam, os irmãos também cantam. É claro que não dá para ser de qualquer jeito, né? Ah, eu quero ter oportunidade. Ensaia, estuda um pouco sobre música, sobre canto. Dá para você servir a Deus com excelência. Lembra de Davi? Sabia tocar bem, ou seja, fazia o que fazia de forma bem feita. Dá para a gente fazer de forma bem feita, né? Mas aqui na América tem o grupo de louvor que conduz toda a igreja à adoração e depois já parte direto para a oferta e a mensagem principal do dia, né? Começa às vezes com a harpa, com uma leitura bíblica, parte para esse louvor de um grupo que conduz toda a igreja em adoração, a oferta e o culto. São só modelos, existem milhares de outros modelos, existem vários tipos de modelo, porque Deus é multiforme graça. Aqui em Efésios 5,19, Paulo vai falar, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando um se apresentar, se apresente com testemunho, o outro com doutrina, o outro com exortação. Tem várias passagens bíblicas que corroboram aí com as perspectivas de liturgia, né? A nossa vida, inclusive, ela tem que ser uma vida litúrgica, né? Ou seja, de modo que todo o meu ser busque adorar e agradar a Deus, né? De modo que tudo que eu faça esteja refletindo a palavra que está não somente entrando nos meus ouvidos, mas achando morada no meu coração, conduzindo a minha mente a cada dia mais pelo Espírito se tornar a mente de Cristo, para que assim as minhas práticas elas sejam como a de um verdadeiro cristão e eu esteja num culto em todo lugar, exaltando e adorando o nome do Senhor e fazendo o nome dele conhecido. Isso é muito importante. Aqui nós vamos ver no tópico de número 2 que esse organismo vivo ele é também organizado. E como uma igreja local que acontecia em Corinto, acontecia em Antioquia, acontecia em Éfeso, acontecia em Laodiceia, acontecia em Pérgamo, em Tiatira, ou seja, existia uma igreja que se reunia, né, num determinado lugar. Essa igreja orava, essa igreja enxergava as demandas sociais, essa igreja instituiu o diaconato, como nós falamos. Essa igreja lá em Antioquia, Atos 13, enviou os primeiros missionários, né? Então, essa igreja, assim como com essa liturgia, ela tinha ali as funções e ela trabalhava em diversas áreas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Entramos então na perspectiva, aqui já para conduzir para o final da nossa aula, a perspectiva das gestões, né? Das gestões. Nós falamos um pouco sobre essa questão do problema que é o institucionalismo, mas vemos que existem as instituições em si, ela tem suas formas de gerir, né? E a primeira que é colocada pelo pastor José Gonçalves, são três, são as mais comuns, ele vai colocar a episcopal. A episcopal em si, ela tem o seu governo centrado numa liderança específica. É adotado por igrejas pentecostais, né, onde o pastor ele é aquele que é responsável por tudo, mas também era adotado, como nós já falamos, dentro do contexto do institucionalismo, pela igreja romana, né, onde ali depois a figura do Papa foi quase como um representante de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque por conta da mídia, por conta da facilidade da difusão da informação, levanta-se muitos ídolos rapidamente, que são também abatidos muito rapidamente, né? Homens que são colocados acima da própria verdade, né? Pessoas que têm seus nomes exaltados. Lembra lá de Gênesis? Levantamos essa torre que chega até os céus, Gênesis 11, e façamos um nome. Não, Paulo escrevendo aos Filipenses 2, ele vai falar que já existe um nome que é sobre todo nome, a qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará. É o nome de Jesus
que precisa ser exaltado. Ele que é o cabeça, ainda que tenha uma liderança, ainda que essa forma de liderança ela venha gerir. Eu não sou contra o modelo episcopal, mas a pessoa tem que ter um cuidado maior para não subir na cabeça, para não fazer as grandes heresias como nós vemos por aí, para também não cometer os seus excessos, né? E ele tem que ter ali as pessoas que possam contribuir com ele, porque na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então nós vemos que é um contexto bíblico. Eu até peguei um texto aqui, ó, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, vou ler, é um pouco comprido, mas para você entender. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, então que a figura do bispo não está relacionado somente à Igreja Católica, não é um cargo da Igreja Apostólica Romana, não, o bispo é um supervisor, nós vamos ver aqui mais sobre isso. Esse seja o quê? Irrepreensível, marido de uma mulher só. Tem uma turma que casa, descasa, casa de novo, já teve milhares de mulheres, né? Tem gente que até tem duas mulheres ao mesmo tempo. Não, aqui tá falando que é para ser marido de uma mulher só, ou que tenha tido apenas uma mulher enquanto sua esposa, né? Irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, tem que vigiar, tem que ser sóbrio, manter a sobriedade hoje em dia não é fácil, né? Tem que ser honesto, tem que ser hospitaleiro, receber bem as pessoas em casa, tem que saber ensinar. Se não sabe ensinar, se não está apto a ensinar, não seja um bispo, porque um bispo é um supervisor. O episcopo ele era como se fosse um pastor de pastores. É como nós vemos hoje os presidentes das convenções, ou até mesmo os pastores de campo, né? É claro que isso nós vamos falar sobre a nossa denominação, mas divide-se de forma diferente em cada ministério, cada convenção, cada estado vai reger de forma diferente. Nos Estados Unidos é diferente do Brasil, mas ele precisa saber ensinar. Ele precisa saber ensinar, né? Não dado ao vinho, ou seja, há nada que tire a sobriedade. Não pode bater na mulher, não pode ser espancador, né? Vai corrigir o filho, tem que saber o limite das coisas. Uma coisa é correção, outra coisa é agressão, né? Não cobiçoso de torpe ganância, não está no ministério por causa de dinheiro, mas moderado, equilibrado, não contencioso, não avarento, ó. Tem gente que está na liderança da igreja e não consegue ver a limitação do irmão que está do seu lado, passando dificuldade. Essa turma que anda de Mercedes e que o obreiro não tem carro, ou que não tem gasolina para ir no culto. É gente que está andando de Land Rover, de BMW, fazendo riqueza. Tem gente que até trabalha, mas não consegue entender que chegou à liderança, tem uma responsabilidade maior de cuidar de quem está, dos seus liderados, de quem está debaixo da sua liderança. E não somente isso, das pessoas que estão próximas, mas também de quando você se torna um bispo, um supervisor, um pastor de pastores, você é responsável não só pela sua igreja, pelos seus pastores, mas por todo um contexto que envolve ação social, que envolve obra missionária, né? Senão, então pode ser avarenta, a pessoa fica avarenta de uma facilidade muito grande, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sugestão. Aqui já vai embora 95% dos pastores, porque muitos estão desviados. Você não vai deixar de ser pastor. Só que não tem como você dirigir uma igreja ou ser pastor dos pastores se nem os seus filhos estão na presença do Senhor. Entrega o cargo para outra pessoa e vai cuidar da sua família, enquanto você pode continuar ensinando, pregando e tal, mas não gerindo, né? Isso é muito sério. Com toda modéstia, tem que ser modesto, né? Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da casa de Deus? Não, neófito, não pode ser novo convertido, para que assim não se soberbeça e não caia na condenação do diabo. O camarada que está há mais tempo no ministério, ele já tomou uma espancada, então ele baixa a bola um pouquinho. Ele entende que por mais que ele se alegre com algumas coisas, ele não pode se inflamar, porque ele... né? A glória de Deus, o diabo daqui a pouco vem arrebentando. Então a gente tem que manter o equilíbrio, você não dá para se ensoberbecer, né? Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, o diácono sejam honestos e não de língua dobre. Vou falar de novo daquilo que nós lemos lá na leitura bíblica. Não dada muito vinho, não cobiçoso, toque ganância, guardando o mistério da fé, numa boa consciência pura, e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam e se forem irrepreensíveis. Da mesma maneira, da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Na minha
perspectiva. Deus não chamou pastoras, não chamou evangelistas, não, Deus chamou os homens, mas as mulheres estão aqui com um papel importantíssimo, que não é cargo, mas se vê a qualidade do ministério de um homem pela sua esposa, pela conduta, pela postura, por como ela direciona sua vida, sua família, sua casa, seus filhos, né, em comunhão com o seu esposo, de modo que isso também vai refletir na vida da família de toda a igreja. Isso é muito importante, né? Sejam honestas, mas não sejam maldizentes, sejam sóbrias em tudo. Os diáconos sejam marido de uma só mulher também, governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e uma boa confiança. Eu não sou a favor da escadinha. Você tem que fazer isso para depois fazer aquilo, para depois fazer aquilo, mas eu sei que o camarada, e como o texto está dizendo, que se ele servir bem como diácono, começou falando daqueles que aspiram ao episcopado, se ele servir bem como diácono, ele vai aprendendo, ele vai pegando maturidade. Por que você está falando isso? O que você está enfatizando não é aula de liderança cristã, mas nós estamos falando de um modelo episcopal, e hoje tem gente que sai do tráfico e no outro dia já é pastor e está coordenando pessoas, por mais que Deus tenha dado dons ou uma habilidade, uma ferramenta aqui e ali, existe uma maturidade emocional, espiritual, até de vivência de vida dentro do Evangelho, da obra do Senhor, que isso capacita a pessoa a saber lidar com as circunstâncias, de modo que assim também ele não vai se tornar um episcopo que vai, como a Igreja Católica foi, querer impor ali o seu pensar de toda forma, enfim. Vamos lá, o que é episcopo, Diego? Investigação, inspeção. Então o bispo, ele tem que investigar, tem que saber pesquisar, né? Supervisão, ministério de supervisão, né? Aquele ato pelo qual Deus examina e sonda os caminhos, prescruta o caráter dos homens. Tinha que ter um bom caráter, né? Aquele que cuida da igreja, que se preocupa com a igreja, né? Que tem um olhar cuidadoso, né? Um olhar que busca saber onde estão. Só que o camarada não é um pastor só. Ele está olhando os seus pastores, ele está cuidando dos seus obreiros que estão cuidando das ovelhas, não estão um olhar que vem, que abraça, que tem que ser mais clínico, que tem que ser mais detalhado, né? Essa perspectiva episcopal. John Wesley abraçou essa perspectiva episcopal, né? Então, nós vemos que ela também é uma boa perspectiva. Nós temos muito do episcopalismo na liderança da nossa igreja também, né? Pessoa encarregada de verificar aqueles que estão sob sua supervisão estão fazendo correto o que tem que fazer, né? Um líder, lá embaixo, episcoptomai, né? Examinar com os olhos, visitar, veja bem. Tem que conhecer não só os membros nas suas casas, não tem que esperar só no gabinete não, tem que conhecer a realidade do dia a dia das pessoas, visitar e ver alguém, o pobre, o aflito, o doente, né? Ser responsável por alguém, você é líder, meu irmão, aquela ovelha que chegou na tua mão, ela é responsabilidade sua, seu filho, sua esposa é responsabilidade sua, a pessoa que está na sua casa se hospedando é responsabilidade sua, a pessoa que chega na igreja, mesmo que de passagem, o samaritano, ele encontrou com aquele homem ferido só de passagem, mas naquele momento era responsabilidade sua. Eu só vou fazer alguma coisa se for membro da minha igreja. Não é bem por aí não. A gente tem que ver as muitas questões de entender o momento, né? Ser responsável por alguma coisa. Olhar em torno, selecionar. Então, o episcopado, ele é um modelo bíblico, né? E ali eu trouxe a palavra, trouxe um texto, expliquei um pouco, mostrando um pouco as perspectivas que está relacionado a um controle focado em uma pessoa só, né? O presbiterial, geralmente usado pelos presbiterianos, né? Quem usava muito era o catolicismo, a igreja nos Estados Unidos tem a igreja episcopal também, né? Os modelos da metodista usavam o modelo episcopal, e aqui tem
o modelo presbiterial, que está relacionado muito aos presbiterianos, né? Aos reformadores, a forma calvinista, que juntavam homens que eram colocados como sendo lideranças, e ali num concílio eles iriam chegar às decisões que deveriam ser tomadas pela igreja. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos, o pastor ele vai governar, mas ele vai governar junto de um concílio também, né? Então, muito aqui nos Estados Unidos, as Assembleias de Deus se reúnem. Eu estava até conversando com um pastor brasileiro que é líder de uma igreja há mais de 30 anos aqui, uma igreja hispana, dentro do Ministério das Assembleias of God, no distrito aqui de North Dallas, mas no contexto das igrejas hispanas, e ele comentava comigo sobre as questões das agendas, da liturgia, do desenvolvimento dos cargos, e como de documentações, e como que tudo isso passa pelo concílio também, que ajuda ele a gerenciar a igreja. No Brasil, algumas igrejas também têm ali trabalhado com isso. Uma pessoa que foca na área administrativa, outra pessoa que foca na área do ensino, né? Tipo, entendendo que um seminário teológico está junto de uma escola bíblica, que está junto do discipulado. Isso tudo forja ali a estrutura robusta de um cristão que está se desenvolvendo, caminhando dentro. Falei de um exemplo do ensino, né? Você tem uma pessoa que está voltada mais para a área da música. Encontramos com um brasileiro aqui que está numa grande igreja, ele fez uma formação em música e agora ele é o pastor da música, ele está ali cuidando daquelas pessoas que estão na música, da família daquelas pessoas que estão na música, também trabalhando Bíblia com aquelas pessoas, né? Porque muitos músicos hoje acabou de tocar, sai da igreja, não é por aí, né? Então, isso tudo são perspectivas diferentes, são líderes que ajudam na administração do pastor, né? Então, vem o modelo presbiterial, é bíblico também. Por essa causa, te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam, né? E de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Pedro chega a falar, eu que também era presbítero com os irmãos. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher só, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracudo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade. Paulo está repetindo aqui a Tito que ele falou a Timóteo. Ele falou aos episcopos, agora ele está falando aos presbíteros, né? Não cobiçoso de torpe ganância, hospitaleiro, moderado, justo, santo, temperante, retendo a firme e fiel palavra que é conforme a doutrina, a palavra que é conforme a doutrina, né? Para que seja poderoso tanto para demonstrar como na sã doutrina, como para convencer aos contradizentes, né? Porque muitos são os desordenados, faladores e vão enganadores. Então, o presbítero está defendendo ali também o contexto da igreja. O que é presbíteros? Um ancião, alguém que tem uma idade avançada e que pela experiência de vida pode contribuir, né? Ou um sênior, alguém que vai estar à frente, acima, designação de posto ou de ofício. Um ancião, ele era alguém que tinha um ofício também, né? Ele era designado para um cargo, mas ele levava um encargo, né? Não é só o cargo, né? Membro do concílio. Aquele que de diferente cidade gerenciava os negócios públicos era chamado de ancião ou de presbítero, mas dentro da igreja ele é que gerenciava a igreja, né? O presbítero, dentro do contexto da Assembleia de Deus, ele também pode ser o pastor local, ele pode dirigir uma igreja, ele pode dar ceia, ele pode batizar, né? Dentro das Assembleias de Deus, com essa perspectiva. Mas o presbítero também, ele é um sinônimo do episcopo, que é um líder, que é o supervisor também, né? Alguém que tem autoridade, respectiva condição de liderar e contribuir em alguma área para com a vida dos outros, né? Então é ali alguém que está gerindo, ensinando, cuidando, né? E o último modelo, o modelo congregacional, a prática de eleger os dirigentes da igreja local. Nós lemos Atos 14, 23, eu vou ler aqui de novo, Atos 14, 23, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns,
os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Os batistas utilizam muito desse método congregacional da liderança cristã. Existe uma igreja, ela pode contribuir para a formação da implantação de uma nova igreja, ali é enviado um pastor, esse pastor vai ser sustentado pela essa igreja mãe e ele vai começar a desenvolver o trabalho dele, e à medida que essa igreja ela tiver condição de sustentar o seu pastor e suas contas próprias, ela é emancipada, e aquela igreja local ela tem total liberdade, pois a congregação vai gerir junto com a liderança o andamento da obra. A liderança ela é escolhida, como nós lemos aqui, em comum consentimento elegiam os anciãos. O pastor ele é escolhido pela igreja, em muitos lugares ele é convidado de fora, ou ele é eleito do meio do mesmo povo para ser o pastor da igreja, é contratado em alguns lugares. A Batista trabalha muito com essa perspectiva, é um modelo bíblico também, Agora, essas igrejas locais, elas são autônomas nas suas tomadas de decisões, e não estando sujeita a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas, como nós falamos. É interessante que o Daniel Berg e o Gunnar Wingre vieram dessa matriz batista, então até a década de 30 aproximadamente, conforme diz o próprio comentarista, onde teve ali a convenção, usava-se muito desse modelo congregacional. A formação das convenções agora começou a colocar as lideranças para que pudesse ali se organizar as perspectivas teológicas e não ficar muito solto dentro das congregações, mas ter uma mesma linha de pensamento, uma mesma linha de ensino, de evangelismo, de doutrinária, de usos e costumes, por que não dizer, é uma mesma linha que pudesse contribuir para que os irmãos tivessem o mesmo pensamento, Então depois a gente hoje se tornou as Assembleias de Deus, elas são um movimento, vamos dizer assim, desculpa a força da expressão, híbrido, porque nós temos a perspectiva episcopal muito forte, o pastor ele tem a sua função, ele tem ali a sua importância, na grande maioria das vezes o foco está nele, e muitas das vezes, infelizmente, por conta do foco estar nele, eles se perdem, acabam ali fazendo da continuidade do ministério um negócio familiar. Não vejo problema o filho de um pastor dar continuidade no trabalho do pastor, se assim ele for chamado por Deus e for validado pela igreja, Validado não só porque foi escolhido, mas porque a igreja viu nele um trabalho, uma vida que condizia com aquele cargo que ele iria exercer. Como nós falamos aqui nos Estados Unidos, o pastor lidera com um presbitério também, com um concílio ajudando. Então, se nós temos um movimento híbrido lá no Brasil, o pastor lidera, o presidente de uma convenção, ele tem ali os vice-presidentes, o secretário, até deixo um abraço para o nosso pastor Gesiel, que é o primeiro secretário da CADESO, a nossa convenção, a qual eu faço parte, sou evangelista e missionário lá da CADESO, a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo, e outros, tem os seus secretários, tem a área da mídia, você tem a área de missões, tem pessoas que estão ali contribuindo para a gestão do pastor Arnaldo Candeias, um grande abraço também, e a todos os demais obreiros do Espírito Santo, nossos amados amigos de Vitória e toda a grande região da Grande Vitória. Enfim, nós temos esse contexto, Aí tem o modelo, viemos dessa base congregacional, só que a igreja, em muitas igrejas locais no interior, ainda faz a reunião, tem a apresentação no culto de membros, da prestação de contas, coloca-se algumas questões onde a igreja pode opinar, o corpo, os irmãos, os membros podem opinar sobre isso, sobre aquilo. É claro que a decisão final virá do pastor, em comunhão com seus obreiros que estão ali trabalhando. Então nós somos um movimento híbrido. Nós somos, dentro dessa perspectiva de gestão, de organização, nós somos hoje uma igreja híbrida, Então nós vimos aqui, trouxemos aí o contexto de presbítero, só para enriquecer, de episcopo, falamos dessa questão da institucionalização, do institucionalismo, falamos que a igreja, ela é o corpo a qual Cristo é a cabeça, ela é um organismo,
vivo. E na conclusão, nós vemos que essa lição faz uma análise da igreja como organismo e organização, e o que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Não dá para querer sair por aí fazendo do jeito que quer, simplesmente frustrado com o sistema, não querendo se dobrar nada. Eles acabam se institucionalizando de forma errada, mas sem perceber, negando as lideranças e os modelos, criam novos modelos e novas lideranças que não vão ser bíblicos e que não vão, de fato, contribuir para a edificação dos irmãos. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava o corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Ela era uma organização organizada, um organismo organizado. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e seus ministérios. Importa que eu e você façamos tudo que for de acordo com a palavra para nos adequarmos e de fato vivermos como o corpo de Cristo, sendo Ele o guia da nossa vida e a sua palavra, a nossa regra de fé e prática. Independente da denominação que escolhemos servir ou entendemos da parte de Deus que nós deveríamos estar no momento da nossa vida, que estamos servindo naquele lugar, que esse lugar seja um lugar bíblico, que esse lugar seja um lugar que preze a comunhão, que esse lugar não apague o espírito, que esse lugar ele promova a ação social, a dignidade e também o crescimento do reino através da obra evangelística e obra missionária. Que Deus em Cristo te abençoe, permitindo o Senhor, a gente semana que vem está de volta.